Segue o evangelho, segue a palavra, lê a Bíblia, procura saber o que está escrito lá. Coloca a tua vida mediante o que a palavra diz. Que o seu comportamento seja influenciado pela palavra e não por qualquer outro pensamento. Aí a gente vive esse tempo onde as pessoas são influenciadas por doutores conforme a sua própria consciência, ou seja, conforme a sua própria vontade, conforme a sua própria necessidade. Aí se o cara concorda com aquilo e ele acha aquilo pecado, ele vai lá, entra no YouTube e procura um pastorzinho, um pregador que fale sobre aquela visão que ele concorda. Mas isso não tem nada a ver com a verdade, porque tem muita coisa na Bíblia que às vezes eu não quero praticar. Só que eu tenho que praticar porque está escrito aqui dentro, porque está no Evangelho. Por isso que a Bíblia fala, quando eu ler, quando eu estudar, examinar a mim mesmo, sabe? Então hoje as pessoas, elas não querem ser confrontadas. Nós estamos vivendo esse tempo que o apóstolo Paulo está deixando para nós, que são os últimos dias, que as pessoas não suportariam a doutrina, não suportariam a verdade, não suportariam o evangelho, mas seriam amantes de si mesma, procurando doutores segundo a sua vontade, né? Procurando homens segundo os seus desejos. Amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha como é presente essa palavra de Paulo para os nossos dias. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, ó, esses camaradas, eles vão se preocupar mais com fábulas do que a verdade. Eles vão se preocupar mais com as historinhas, com a mitologia, mais com o que algumas pessoas falam, mais com o pensamento grego, né, com a filosofia de Deltrano, do que com o evangelho. Isso me incomoda, porque é a realidade dos nossos dias. A gente vê gente que está subindo em púlpito para falar de crescimento emocional, desenvolvimento emocional. Aí o cara fala de Freud, o cara fala dos teólogos de Deltrano, cita um monte de filósofo, mas não prega a Bíblia, não fala da verdade, não fala da transformação que é pregada pela própria palavra. Nós estamos vendo pessoas hoje que estão valorizando mais um diploma, uma faculdade humana, do que literalmente alguém que se dedica para o evangelho, que estuda o evangelho, que prega a verdade, que ensina a verdade, né? Isso me incomoda, ver uma pessoa subir no púlpito e falar de tudo menos de Jesus, pregar sobre tanta coisa menos de Jesus, começar pregando em cima do altar, lendo um jornalzinho do dia a dia. Olha o que está escrito hoje, ó, saiu Covid-19, tantas pessoas morreram, tantas pessoas infectadas. Irmão, eu estou pouco preocupado com que tanta pessoa morreu. Você não está preocupado com isso? É claro que a gente se solidariza, mas eu estou aqui para pregar o evangelho, para dizer que Jesus está voltando, que ele está batendo na porta, que a verdade tem que ser pregada, que nós precisamos voltar para Deus, que é tempo da igreja se arrepender, que a igreja precisa passar pelo arrependimento, e o arrependimento verdadeiro só vem por meio da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não há arrependimento sem conhecimento. A Bíblia diz que o povo foi destruído pela falta de conhecimento, e erreis por não conhecer a Escritura. Aí Paulo vai dizer: Timóteo, prega essa verdade, meu filho, fala dessa verdade, ensina dessa verdade, porque vai chegar tempo que vão se afastar da fé. Os homens serão amantes de si mesmo, eles apostatarão da fé, eles procurarão viver pelos seus deleites, pelas suas vontades, enquanto o mundo está gritando Covid-19, enquanto o mundo está gritando pandemia, enquanto o mundo está preocupado. Ai, será que a porta vai abrir da igreja, vai fechar? Vamos falar de Jesus, vamos pregar o evangelho que liberta, vamos falar do evangelho que transforma, vamos falar do evangelho que cura, que o remédio para essa nação não é cloroquina, o remédio para essa nação não é vacina tal, o remédio para essa nação é Jesus, que está batendo na porta, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o tempo do Senhor, é chegado o tempo de Jesus aparecer em cima das nuvens,
anjos, com o tocar da trombeta, para chamar a igreja. E você está preparado para isso, meu irmão? Então prepara o teu coração. E enquanto você está aí, prega o evangelho, ensina o evangelho. Fala dessa palavra, desperta o povo para viver essa palavra, sabe? Injeta fé nas pessoas. Está na hora de você se levantar e não ficar mais nessa zona de conforto, esperando o que vai acontecer. Não fale de Jesus, pregue sobre Jesus, mostre Jesus no seu dia a dia, na sua conduta, no seu comportamento, dentro da sua casa, onde tem muita gente que não está saindo. Pregue o evangelho, mostra o evangelho nos seus passos, no seu dia a dia, para que essas pessoas sejam alcançadas e através de você elas sejam transformadas.